Pessoal, nós vamos resolver agora então os exercícios 47 e 56 do capítulo 7 do livro Princípios de Química, Chemical Principles. O autor é Steven Zundel e nós estamos tratando aqui no caso da sexta edição, ok? Vamos lá então. A questão ou o problema, enfim, 47 nos diz o seguinte. Um típico tablete, enfim, comprimido de aspirina, como seja, contém 325 miligramas de ácido acetil salicílico e é dada aí a fórmula, né? O composto possui ao todo 8 hidrogênios, 8 átomos de hidrogênio, né, na molécula. Escrever dessa forma, né, um H separado dos outros 7 hidrogênios, é uma forma de explicitar que o ácido acetil salicílico só possui um hidrogênio ácido, ou seja, é um ácido monoprótico. Bom, calcule o pH de uma solução que é preparada dissolvendo 2 tabletes de aspirina num copo, que daria 237 ml de solução. Ou enfim, em água, formando 237 ml de solução. Assuma que os tabletes de aspirina são ácido acetil salicílico puro, né? E fornece aí então o Ka do ácido acetil salicílico, 3,3 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Né? Bom, então nós precisamos primeiro calcular a concentração molar, né? Que é o número de mols dividido pelo volume da solução em litros. O número de mols é a massa dividido pela massa molar. Né? 325 miligramas, como são 2 tabletes, eu multiplico por 2 e também multiplico por 10 a menos 3, né? Ou divido por 1000, como seja, né? É a mesma coisa, para poder converter essa massa então em gramas. E depois divido pela massa molar do ácido acetil salicílico, que é 180 gramas por mol. Então, massa dividido pela massa molar, número de mols. Falta então dividir o resultado aí, né? Enfim, dessa operação pelo volume da solução em litros. São 237 ml ou 237 vezes 10 a menos 3 litro. O resultado da concentração dessa solução é 1,52 vezes 10 a menos 2 mol por litro. Ok? Bom, o Ka, então, foi fornecido, 3,3 vezes 10 a menos 4 mol por litro, é igual à concentração de H+, vezes a concentração do ânion, dividido pela concentração do ácido. Né? A concentração de H+, e a concentração do ânion são iguais, então x vezes x. E a concentração do ácido no equilíbrio será a concentração inicial, 1,52 vezes 10 a menos 2 mol por litro, menos x, menos o que houver ionizado. Tá certo? Bom, mas como o Ka do ácido acetil salicílico é 10 a menos 4, né? Vamos fazer um primeiro cálculo, assumindo que a concentração no equilíbrio é a própria concentração inicial. Né? O grau de ionização seria pequeno, de forma tal que esse x, né, seria pequeno. Então, isso simplifica a nossa equação para x vezes x sobre 1,52 vezes 10 a menos 2. Né? Então, isso nos dá um x igual a 2,24 vezes 10 a menos 3. E esse x é justamente a concentração de íons H+. Né? Bom, mas detalhe, se nós dividirmos esse 2,24 vezes 10 a menos 23 pela concentração inicial da solução, 1,52 vezes 10 a menos 2, e multiplicarmos por 100, nós verificaremos aí que nós estamos assumindo que o grau de ionização seria aí de 14,74%. Bom, o critério objetivo que costuma ser utilizado, né, para saber se nós podemos ou não fazer a simplificação de dizer que a concentração no equilíbrio é a própria concentração inicial, o critério objetivo é que esse percentual seja igual ou menor, ou seja de no máximo, enfim, 5%. Como nesse caso é 14,74%, a aproximação em princípio não pode ser feita. Mas nesse caso em particular é por muito pouco, né? Conforme nós veremos a seguir. O cálculo exato dá uma diferença muito pequena, tá bom? Mas prossigamos então. Bom, se nós assumirmos, né, que aquela aproximação é válida, já vimos que em princípio tecnicamente não, né? Mas então a concentração de H+ seria 2,24 vezes 10 a menos 3, o pH 2,66. Bom, mas como aquela aproximação em princípio não é válida, encontremos então o valor exato. De duas formas, primeiro por aproximações sucessivas e depois resolvendo a equação do segundo grau. Perfeito? Bom, aquele primeiro valor que eu calculei, 2,24 vezes 10 a menos 3, que seria x, né?
eu substituo na expressão do Ka, né? Então Ka, que é 3,3 vezes 10 a menos 4, vai ser x vezes x, x2, né? Dividido pela concentração inicial, 1,52 vezes 10 a menos 2, menos, né, esse valor que inicialmente eu calculei para H+, para a concentração de H+, né, que é igual, no caso, ao número de mols do ácido que ionizou, 2,24 vezes 10 a menos 3. Fazendo os cálculos, eu encontro um x, que seria, no caso, a concentração de H+, 2,07 vezes 10 a menos 3. Né? Bom, repito a operação. Ka, que é 3,3 vezes 10 a menos 4, é igual a x vezes x dividido por 1,52 vezes 10 a menos 2, que é a concentração inicial, menos essa concentração mais recentemente calculada para H+, 2,07 vezes 10 a menos 3. Calculando, então, eu encontro concentração de H+, que é o x igual a 2,08 vezes 10 a menos 3. Repito a operação de novo. São aproximações sucessivas, né? Ka, que é 3,3 vezes 10 a menos 4, é igual a x vezes x, dividido por 1,52 vezes 10 a menos 3, menos 2,08 vezes 10 a menos 3. E, como resultado, eu obtenho o próprio número de partida, 2,08 vezes 10 a menos 3. Isso mostra que eu já cheguei ao final do meu cálculo, que eu já cheguei a um valor exato e que aproximações sucessivas subsequentes não são necessárias. Então perceba-se que nós fizemos um primeiro cálculo e depois duas aproximações sucessivas. A terceira já nos mostrou, né, que houvermos atingido o valor exato e que aproximações seguidas, não, enfim, subsequentes, já não são mais necessárias. Bom, uma outra alternativa é resolver a equação de segundo grau, né? Ka, que é 3,3 vezes 10 a menos 4, é igual a x vezes x, x2, dividido por 1,52 vezes 10 a menos 2, menos x. Né? Enfim, resolvendo a equação, ou multiplicando, enfim, né? Você vai chegar a uma equação do segundo grau. Perfeito? E nesse caso, então, a equação do segundo grau nos fornece duas raízes. Menos, uma é positiva e a outra é negativa. Só que a raiz negativa, nesse caso, não tem sentido físico, porque x, como nós sabemos, é um valor de concentração e não existe valor de concentração negativo. Né? Você pode até ter uma variação negativa de concentração. Né? Você tomou uma solução, acrescentou mais solvente, diluiu a solução, a concentração final vai ser menor que a inicial. Né? Então a variação de concentração vai ser de menos tantos mol por litro. A variação é negativa. Mas as concentrações das soluções, inicial e final, evidentemente seriam as mesmas. Enfim, não existe valor negativo de concentração. Né? Se você tiver apenas o solvente e não tiver o soluto, a concentração é zero. E a partir daí, qualquer valor, por menor que seja, será sempre um número positivo. Então, a primeira raiz, a raiz negativa, não tem sentido físico, deve ser descartada. E a segunda raiz é justamente 2,08 vezes 10 a menos 3. Tá certo? Então, a concentração de EUSH é 2,08 vezes 10 a menos 3, e o pH, que é aquilo que era perguntado, é igual a 2,68. Tá certo? Bom, o problema 56 nos diz o seguinte: se você tiver 100 gramas de sacarina, um açúcar, né, perdão, um substituto do açúcar, né, e você deseja preparar uma solução com pH 5,75. Você tem 100 gramas de sacarina e quer preparar uma solução com pH 5,75. Que volume de solução pode ser preparado? Né? Bom, a sacarina é dada a fórmula, sua fórmula molecular, o pKa é 11,70, né? E é lembrado que pKa é menos log de Ka, perfeito? Parece a fórmula aí da sacarina sódica, né? Que é aquela que a gente encontra aí nos adoçantes no supermercado. Né? A sacarina, simplesmente, digamos, não a sua forma sódica, seria no caso aí um hidrogênio no lugar do íon sódio, ok? Então teria um NH ali no anel, tá certo? Mas vamos lá. Se o pKa é 11,7, então Ka é 2 vezes 10 a menos 12. Se o pH é 5,75, e o pH é menos o log da concentração de H+, se o pH é 5,75, então a concentração de H+, é 1,78 vezes 10 a menos 6. Então Ka, sim, lembrar que é sacarina, né? A fórmula aí explicita isso, né? HC7, H4, NSO3. Né? Apresentar esse hidrogênio primeiro na fórmula, isoladamente, é uma forma de explicitar que a sacarina só possui um hidrogênio ácido, ou seja, comporta-se como um ácido monoprótico. Né? Então, Ka é igual a concentração de H+, vezes a concentração do ânion dividido esse produto pela concentração do ácido. Tá certo?
A concentração de H+ e do ânion são iguais. Então, Ka, que já calculamos como sendo 2 vezes 10 a menos 12, é igual a 1,78 vezes 10 a menos 6, A ao quadrado, dividido pela concentração da sacarina. Isolando a concentração da sacarina, encontramos que ela é igual a 1,5842 mol por litro. Né? Detalhe, essa concentração, né, do ácido, da sacarina nesse caso, que aparece na expressão da constante de equilíbrio, é a concentração no equilíbrio. Né? Evidentemente, a concentração inicial vai ser um pouco maior, né? Porque a concentração no equilíbrio vai ser a concentração inicial menos aquilo que houver ionizado. Tá certo? Mas como nesse caso, né, o que ioniza é muito pouco, né? Enfim, nós temos aí concentração de H+ igual a 1,78 vezes 10 a menos 6, né? E a concentração inicial é superior a 1,5 mol por litro. Enfim, consideramos que a concentração no equilíbrio é a própria concentração inicial. Né? Perceba que há flutuações, né? 1,78, arredondando para o inteiro mais próximo, seria 1,8. Né? O número após o 7 é maior do que 5, enfim, posso arredondar para 8. Se eu considerar que a concentração de H+ é 1,8 vezes 10 a menos 6, eu já vou calcular uma concentração de sacarina igual a 1,62, né? Que é aproximadamente igual a 1,6 mol por litro. Tá certo? Prossigamos então para finalizar aí o problema. Bom, e aí então calculamos ainda há pouco a concentração da sacarina como sendo 1,5842 mol por litro. Evidentemente não é preciso expressar com todo esse número, né, de casas decimais. Você pode dizer que é 1,58, pode arredondar para 1,6, né? Mas eu coloquei com todas essas casas aí para a gente comparar, né, o efeito que vai ter sobre o volume calculados, enfim, a concentração, né, se nós arredondamos ou não. Tá certo? Mas olha lá. Concentração molar é número de mols dividido pelo volume da solução em litros. Número de mols, por sua vez, é a massa dividida pela massa molar. Então, a massa são 100 gramas, a massa molar da sacarina eu posso calcular, porque a fórmula molecular foi fornecida, dá 183 gramas por mol. Massa dividido por massa molar, número de mols, dividido pelo volume da solução em litros, é igual a concentração molar. Mas a concentração molar, nesse caso, eu já conheço, então eu isolo o volume, 0,345 litro ou 345 ml. Mas se eu considerar a concentração da sacarina, né, como 1,62 mol por litro, eu vou calcular 337 ml. Se eu considerar 1,6 mol por litro, eu vou calcular 342 ml. Mas enfim, qualquer valor aí, digamos, entre 337 e 345 mol por litro pode ser considerado como resposta correta. É tudo uma questão de qual arredondamento você fez ou não fez. Tá certo? A ideia aí era justamente ilustrar, né, o efeito aí do arredondamento sobre os resultados que eventualmente a gente pode obter. Tá bom? Muito obrigado então e até o próximo exercício.